Olá, eu sou Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco a respeito de investimentos em ações. Primeiramente, para a gente entender o que é uma ação, eu vou conceituar aqui o que é o mercado, tá? de empresas, o mercado de ações. Todo mundo já conhece uma empresa, uma padaria na esquina é uma empresa, ela tem ali o seu CNPJ e geralmente ela tem um dono, dois donos, tá? De forma como for. Então vamos pensar aqui que tem um ou dois donos. Quando você tem uma empresa que está querendo captar dinheiro no mercado, ela quer fazer o quê? Ela quer trazer mais dinheiro em troca de dividir um pouco do seu crescimento, um pouco dos seus lucros. Então, o que ela faz? Ela vai para um mercado organizado, que é o mercado de bolsa, que no Brasil é a B3. Tá? A B3 é a bolsa brasileira, a principal bolsa brasileira, principalmente quando a gente fala de empresas de capital aberto. E ali dentro, vamos dizer que o dono dessa empresa, só tinha ele, virou e falou assim, eu vou abrir 20% do capital da minha empresa. Então a minha empresa hoje, ela vale 1 bilhão, eu vou colocar 200 milhões no mercado, em 200 milhões de ações, a R$1. Então, quem quiser comprar e virar sócio desse senhor aqui, eu vou dar um nome para ele, José. Quem quiser virar sócio do senhor José, pode, com R$1, comprar uma ação da empresa. E ele vai ter direito ao quê? Quando a empresa do senhor José se valorizar, ele vai ter direito a ganhar dinheiro também. Vamos dizer que aquela empresa se valorizou 20% naquele ano. Aquela ação de R$1 vai virar R$1,20. E também, se aquela empresa distribuir lucros, que a gente chama de dividendos, ele também vai ter direito a receber esses dividendos na sua conta. Por que o senhor José faria isso? Tá? Poxa, Lucas, se ele tem uma empresa que vale 1 bi, para que ele vai dar 200 milhões no mercado e vai ter que dividir o lucro dele, dividir o crescimento dessa empresa? Porque ele tem duas maneiras de captar dinheiro no mercado, o senhor José. Ele vai captar dinheiro para quê? Para financiar os projetos dele. Vamos dizer que ele está querendo fazer uma expansão internacional e ele precisa de 200 milhões. Para quê? Para expansão internacional. O que ele vai fazer então? Ele tem duas alternativas. Ele pode pegar uma dívida ou ele pode pegar, a gente chama de equity, tá? Participação societária. Ele pode captar dinheiro com sócios. Qual que é o problema da dívida? Você tem que repagá-la. E se a expansão internacional der errado? Ele vai não ter auferido nenhum ganho, nenhum lucro dessa expansão internacional e ainda vai ter que pagar os juros da dívida. Vamos dizer aqui 10%, 15% ao ano. Ou seja, ele deu errado, gastou os 20 milhões de dívida que ele pegou e ainda vai ter que pagar aqui 30 milhões por ano de juros para aquele banco onde ele pegou a dívida. Ao ele captar o dinheiro na bolsa, ele divide direitos e deveres. Deveres aqui a gente pode entender como risco. Então, se eu fui lá e comprei uma das 200 milhões de ações, o que eu estou aceitando? Eu estou aceitando o risco que a empresa, vamos chamar ela aqui de XPTO, a empresa do seu José chama XPTO, eu estou aceitando o risco da empresa XPTO fracassar na expansão internacional. E se ela fracassar na expansão internacional, a ação dela de R$1, ao invés de ir para R$1,20, pode ir para 80 centavos. E com isso, eu perdi 20 centavos em cada ação que eu comprei. Essa é a grande questão de se investir em ações. Eu posso ganhar 20%, 50%, dobrar meu capital, mas eu posso perder 20%, 50%. Muito difícil perder tudo, já tivemos casos, né? Mas é muito raro. Mas perder 20%, 50% é muita coisa. Então, o senhor José aceita dividir os ganhos, porque ele divide também o risco.
porque ele não precisa repagar os 200 milhões para quem comprou essas ações. Agora somos todos sócios. Eu aceitei virar sócio daquela empresa porque eu não conseguiria montar aquela empresa sozinho. Vamos dizer que essa empresa seja um grande exportador de carne bovina, de carne. E ele vai fazer uma expansão para os Emirados Árabes. É um mercado gigantesco. Eu não falo árabe, eu não tenho contatos nos Emirados Árabes, eu não entendo nada de carne de boi, mas eu entendo muito bem de que o Brasil é um baita de um player mundial de carne bovina. E eu sei muito bem que tem muito dinheiro nos Emirados Árabes. Eu quero participar desse mercado, mas eu não tenho dinheiro para entrar nesse mercado. Então eu aceito o risco de me tornar sócio do Sr. José, porque sozinho eu não conseguiria ter esses lucros que o mercado que a empresa XPTO explora oferece. Então eu aceitei esse risco em troca de buscar esses retornos. Tá certo? E aí muita gente vai virar e vai falar assim: Lucas, mas isso é uma loucura, porque você não conhece dos Emirados Árabes, você não conhece de carne bovina, você não fala árabe, como é que você vai saber se o Sr. José está fazendo algo bem feito? Eu não tenho que entender desse mercado. Eu tenho que entender do Sr. José, eu tenho que entender da equipe do Sr. José, eu tenho que entender os números da empresa XPTO, e se eu não entender, eu posso contratar quem entenda, que são os analistas e gestores do mercado, para me trazerem essas informações, tá certo? Mas como que eu vou escolher as melhores ações para montar o meu portfólio, ou como que eu vou investir em ações da melhor maneira possível, é um papo para o próximo vídeo, a parte 2, que vem na sequência. Espero que tenha ficado claro. Se não fui claro, deixa as perguntas aqui embaixo, deixa o like e até a próxima.